Todos nós estamos vivendo em uma época de grandes mudanças. Há enormes mudanças geopolíticas acontecendo no mundo hoje, e vemos o surgimento de novas organizações como o BRICS, que agora representa mais de 50% da população global e mais de 40% do PIB mundial quando medido pela paridade do poder de compra. Então, essas novas organizações lideradas pelo Sul Global, como o BRICS, representam a maioria global. Mas ainda existe um problema, que é o fato de que as organizações internacionais mais poderosas de hoje são amplamente dominadas pelos Estados Unidos e pelas potências ocidentais. Isso inclui instituições como o Fundo Monetário Internacional, o FMI ou o Banco Mundial. Essas são organizações em que os Estados Unidos são o único país no mundo que possui poder de veto. E mesmo no Conselho de Segurança das Nações Unidas, vemos que o poder ficou concentrado no Conselho de Segurança, e os Estados Unidos têm abusado do seu poder de veto para impedir que outros países tomem ações na ONU que os Estados Unidos não aprovam, mesmo que essas ações tenham o apoio da grande maioria do planeta. Ao mesmo tempo, também vemos o retorno de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, e ele tem ameaçado impor tarifas a países do mundo todo. Ele está usando tarifas como uma arma política para atacar países cujas políticas ele não aprova, como, por exemplo, o presidente de esquerda do Brasil, Lula da Silva. Trump está tentando punir ele e o governo brasileiro impondo tarifas de 50% ao Brasil. E mesmo assim, Trump não foi quem começou essa política de transformar o dólar em uma arma. Isso vem de décadas atrás. Muitos presidentes dos Estados Unidos, republicanos e democratas, incluindo Barack Obama, Joe Biden e George Bush, transformaram o dólar americano e o sistema financeiro internacional dominado pelos Estados Unidos em armas, que não é tão internacional quando os Estados Unidos o controlam. E todos esses presidentes dos Estados Unidos impuseram sanções unilaterais, que violam o direito internacional, para punir países cujas políticas eles não gostavam e tentar bloquear o acesso de outros países ao chamado sistema financeiro internacional dominado pelos Estados Unidos, como Venezuela, Cuba, Irã e até mesmo a Rússia. Mas chegamos a um ponto hoje em que tantos países foram sancionados pelos Estados Unidos, 1/3 de todos os países do mundo e 60% dos países de baixa renda foram sancionados, o que os forçou a buscar novas alternativas econômicas e financeiras. E agora, com Trump ameaçando impor tarifas a países do mundo todo, cada vez mais países estão buscando alternativas ao comércio com os Estados Unidos. Eles não querem mais depender do comércio com os Estados Unidos. Então, toda a ordem internacional, a ordem econômica e a ordem financeira, a ordem geopolítica, tudo isso está em transformação e estamos vendo a criação de alternativas. Por isso, hoje tenho o privilégio de fazer uma entrevista com o renomado economista Michael Woodson, autor de vários livros, incluindo Superimperialism and the Economic Strategy of American Empire. E Michael publicou um artigo muito importante intitulado Como a Maioria Global Pode se Libertar do Colonialismo Financeiro dos Estados Unidos. E o que é a maioria global? Bem, as potências ocidentais representam apenas uma pequena minoria da população mundial, embora tenham colonizado a grande maioria dos países da Terra. O Ocidente representa apenas 14% da população mundial. Você sabe, isso inclui os Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, Nova Zelândia. Esses são os países do chamado Ocidente Coletivo. Eles representam apenas 14% do mundo. O restante do mundo, os 86%, é a maioria global. E neste artigo que o Michael escreveu, que vou deixar linkado na descrição abaixo, e na nossa entrevista de hoje,
Ele explica como os países da maioria global podem continuar desenvolvendo alternativas ao que ele chama de colonialismo financeiro centrado nos Estados Unidos, e como a China conseguiu criar suas próprias alternativas, podendo servir de modelo para outros países ao redor do mundo. Michael, é sempre um grande prazer ter você aqui. Obrigado por estar conosco hoje. Vamos falar sobre essa ideia de colonialismo financeiro centrado nos Estados Unidos que você abordou neste artigo. O que você quer dizer com colonialismo financeiro? Você pode descrever o que é esse sistema e fazer um breve histórico de como ele se desenvolveu e como chegamos à situação atual? Bem, o colonialismo europeu era, em grande parte, militar. Eles invadiam países, assumiam o governo e conseguiam, assim, se apropriar dos recursos naturais e dos serviços públicos dessas nações. O colonialismo financeiro, por sua vez, não precisou de uma criação militar. Se você observar, começando por volta da década de 1820, havia países como Haiti no Caribe, México, Brasil, o Império Otomano, Grécia em 1825, e mais tarde Egito e Tunísia. Esses países basicamente declararam sua independência, muitas vezes precisaram de uma revolução, expulsaram os colonizadores, mas então enfrentaram o problema: como vamos desenvolver a economia se estamos completamente sem dinheiro? As antigas potências coloniais que nos dominaram levaram todo o nosso dinheiro e não nos deixaram com nenhuma base industrial, nenhuma infraestrutura. E levaram todo o dinheiro. O que eles tiveram que fazer foi pegar empréstimos. Na década de 1820, um país atrás do outro, Haiti, Grécia. Todos eles receberam títulos emitidos por banqueiros britânicos e franceses. O interessante é que esses títulos deram calote quase imediatamente, e houve uma série de inadimplências, uma atrás da outra, refinanciamento, refinanciamento, refinanciamento. E a cada vez, os juros acumulados eram adicionados à dívida desses países que estavam politicamente livres do colonialismo. Não eram mais colônias, mas também não eram financeiramente livres porque, tinham tomado tanto dinheiro emprestado que, no final do século XVIII, você tinha os governos das nações criadoras, Grã-Bretanha, França, Alemanha, e outros, estabelecendo, ou bancos centrais ou comissões monetárias nacionais. O Egito é o principal exemplo, mas você também teve exatamente a mesma coisa no Haiti, na Tunísia e em outros países. As comissões nacionais, diziam, vocês estão inadimplentes. Vocês nos devem o dinheiro que emprestamos para desenvolver o Canal de Suez, para desenvolver sua economia. Vocês têm que nos colocar no controle. Isso foi antes de existir o Fundo Monetário Internacional. E então, eles essencialmente instalaram, muitas vezes pela força militar, uma burocracia de ocupação que assumiu o controle da política fiscal dos países. Bem, o que o governo acaba se tornando quando você olha para ele é basicamente uma política fiscal. Por que é a política fiscal? Quem você vai taxar? E quem vai ter que pagar os impostos? E que tipo de renda? Em que você vai gastar o dinheiro? Vai ser para interesses especiais? Ou vai ser para o crescimento nacional? Política fiscal é o que os governos são. E as comissões monetárias nacionais e seus equivalentes, os bancos centrais que representavam os banqueiros comerciais, principalmente os banqueiros estrangeiros, foram os que acabaram ficando responsáveis pelo desenvolvimento nacional, e eles direcionaram o desenvolvimento dessas nações nominalmente livres, pós-coloniais, seguindo uma linha de dependência financeira. Você pode olhar para o modelo do que a Grã-Bretanha fez com suas colônias americanas no século XVIII, antes da Revolução. A Grã-Bretanha impediu as colônias de criarem seu próprio dinheiro. Ela queria que as colônias na América fossem dependentes dos credores britânicos. Outros países tinham que usar o dinheiro britânico, libras esterlinas ou francos franceses ou simplesmente ouro e prata, e não tinham controle sobre sua oferta de dinheiro para criar
capacidade de gastar na economia dinheiro e que eles dariam valor ao aceitá-lo como impostos para desenvolver sua própria infraestrutura. Foi isso que criou essa economia dual. E à medida que esses países foram direcionados a não competir com os produtos industriais da Europa Ocidental ou das nações industriais, mas sim a produzir matérias-primas, algodão no Egito, e não a sua própria indústria que alguns de seus primeiros líderes tentaram desenvolver. Então, você tinha essa divisão entre os produtores de matérias-primas de um lado e as nações industriais do outro. As nações industriais ficaram com superávites que lhes permitiram se tornar credoras, enquanto os produtores de matérias-primas acabaram se tornando países devedores. E à medida que se tornaram países devedores, perderam sua soberania nacional, sua capacidade de usar o sistema tributário e o gasto de seus impostos para desenvolver suas próprias economias, como a Europa Ocidental e os Estados Unidos fizeram. E isso criou dois tipos diferentes de economia internacional, que perduram há 2 séculos. Esse é o problema entre os países do sul global e muitos outros países da maioria global se encontram. O que eles vão fazer hoje para tentar desenvolver suas economias? E se eles passarem a confiar nas moedas uns dos outros em vez do dólar americano? Se como eles conseguem não só a sua liberdade monetária, rompendo com todo o sistema ocidental de filosofia tributária, comércio e desenvolvimento que foi criado e imposto pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial, em 1944, 1945, com a criação do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Como esses países vão conseguir usar o dinheiro para se desenvolverem por conta própria? Bem, essa questão se tornou urgente sob Donald Trump e sua política tarifária, impondo tarifas de, acho que até 60% em países como Laos e outros, países asiáticos, 50% no Brasil. Como as tarifas que Donald Trump impôs tornam impossível para esses países exportarem bens suficientes para os Estados Unidos ou seus satélites europeus do dólar, para obter os dólares necessários para pagar a dívida externa. Então, os Estados Unidos impediram esses países de pagarem a dívida externa. Bem, o FMI foi a países como mais notoriamente a Argentina, e disse: bem, nós vamos te emprestar o dinheiro para pagar a dívida externa, mas você vai ter que levantar dólares vendendo o que restou das suas utilidades públicas, o que restou dos seus recursos minerais, seu petróleo, seus recursos, sua mineração, suas florestas, sua terra. Qualquer ativo público que você tenha, você vai ter que vender. Bem, isso deixa esses países basicamente sem nenhum patrimônio líquido, e os Estados Unidos introduziram um sistema de resolução internacional de disputas entre estados. Em outras palavras, quando um governo tenta, por exemplo, dizer vamos aumentar os impostos e começar a tributar a renda de monopólio que as companhias de petróleo e as mineradoras estão recebendo, o tribunal vai dizer: bem, vocês vão ter que pagar indenizações. Vocês não têm permissão para mudar nenhuma lei que seja desfavorável a um americano ou às suas corporações satélites. As mãos estão atadas. O sistema jurídico internacional que os Estados Unidos e a Europa implementaram impede que outros países exerçam sua soberania nacional sobre o próprio sistema tributário. Isso os impede de recuperar o valor da produção de petróleo, da produção mineral, impede que recuperem a extração monopolista das ferrovias, aeroportos, portos e outros serviços públicos que foram transformados em monopólios à medida que suas economias foram thatcherizadas. E os países do sul global têm sofrido com a thatcherização e o Reaganomics, assim como a Inglaterra e os Estados Unidos foram devastados por esse neoliberalismo. Então,
O que está verdadeiramente diante da vasta maioria global e das nações em desenvolvimento do sul global não é meramente a tarefa de se libertar ou de se desvencilhar do que pode ser considerado o equivalente moderno a herdar um sistema feudal opressor e profundamente enraizado, com todas as suas complexas e duradouras implicações socioeconômicas e políticas. Ele não herdou o feudalismo como a Europa herdou uma classe de proprietários de terras domésticos, mas sim algo ainda pior. Os proprietários de terras e os investidores nos países do sul global são estrangeiros, não domésticos. Em certa medida, é claro, existem oligarquias clientes que fazem parte de tudo isso, para sustentar todo esse sistema de extração de renda. Mas, basicamente, os governos não têm poder para operar sua própria economia, e isso não é soberania. Então, se estamos definindo o direito internacional como permitindo a plena soberania das nações, como é que os países do sul global e a maioria global serão verdadeiramente países soberanos se eles têm que começar já pagando pesadas dívidas externas, que muitas vezes são históricas e injustas? Eles estão na mesma situação precária em que o Haiti, a Grécia, o Egito e a Tunísia estiveram durante todo o século XIX, se afundando cada vez mais profundamente em dívidas crescentes e tendo que vender cada vez mais do seu valioso patrimônio nacional, seus recursos naturais essenciais, para estrangeiros, o que compromete a sua soberania e futuro. Para países como o Haiti, que é uma das piores vítimas, eles concordaram em pagar indenizações à França reembolsando o valor dos escravizados que foram libertos. E quando o Haiti libertou seus escravizados, disse: agora somos um país livre. E era livre no sentido de que a escravidão foi abolida. Mas, para poder se desenvolver, o país contraiu dívidas externas, e os banqueiros franceses basicamente impuseram um sistema tão voltado para os bancos e para os credores que a condição dos trabalhadores haitianos não melhorou muito em relação ao que era na época da escravidão. A mesma coisa aconteceu em muitos países da América Latina, e o mesmo ocorreu no Egito e em outros países que tinham liberdade política apenas nominal. Mas, por causa da dívida externa, eles não controlavam suas próprias políticas e foram impedidos de se industrializar. Bem, o que aconteceu no século XIX agora é a norma para a América Latina, África e os países pós-coloniais do mundo, assim como para os países que se tornaram devedores. Então, não há como essas dívidas serem pagas, e na medida em que foram assumidas e supervisionadas pelo Fundo Monetário Internacional dizendo, o que ensinamos em todas as nossas universidades, pelo que as pessoas recebem prêmios Nobel de Economia, é por mostrar como é eficiente tomar dinheiro emprestado para se desenvolver e conseguir pagar suas dívidas reduzindo o preço da mão de obra. Tudo o que você precisa é de uma guerra de classes. Se você conseguir empobrecer suficientemente sua força de trabalho, então você será mais competitivo. Bem, é claro que isso é um absurdo. E, ao longo do século XIX, especialmente nos Estados Unidos, percebeu-se que o trabalho bem remunerado era mais produtivo do que o trabalho pauperizado. Esse era o termo, trabalho pauperizado versus trabalho bem remunerado. E a Escola Americana de Economistas apontou que trabalhadores bem educados, bem alimentados e bem alojados eram muito mais produtivos do que trabalhadores pauperizados, mas tudo isso exigia reforma social. E os Estados Unidos impediram reformas sociais em outros países, especialmente impediram a reforma agrária, em outros países. Desde 1945, o Banco Mundial tem bloqueado qualquer empréstimo para países que envolvam reforma agrária. O governo da Guatemala foi derrubado em 1953 por causa disso. Outros países foram bloqueados por uma combinação do Banco Mundial, do FMI, da política externa americana e, especialmente, pela CIA dezenas e dezenas de assassinatos políticos para impedir que outros países cultivassem seus próprios alimentos, para se tornarem independentes da dependência dos Estados Unidos, de modo que os Estados Unidos pudessem fazer o que tentaram fazer com a China nos anos 1950, depois da Revolução de Mao. Eles queriam poder dizer, nós vamos cortar e impor sanções a qualquer país que exporte alimentos para vocês. Vamos fazer vocês passarem fome se não seguirem o sistema dos Estados Unidos.
Bem, nos anos 1950, na verdade, foi o Canadá que quebrou as sanções americanas e enviou alimentos para a China e ajudou o país a sobreviver. E, como resultado, a China decidiu: nós não vamos depender de nenhum outro país para obter alimentos. Você precisa ter autossuficiência alimentar para proteger sua própria soberania política e econômica. Outros países foram impedidos disso, basicamente pela política comercial e de investimentos neoliberal que é, subsidiada pelos Estados Unidos e imposta à força. E o desafio para o sul global e para os países da maioria global é muito parecido com o desafio que a Europa enfrentou há 200 anos, dizendo: como escapamos do feudalismo e da dominação pela classe dos proprietários de terras hereditários para criar uma classe industrial voltada para tornar-se autossuficiente, reduzir o custo de produção, impedir que as pessoas ganhem dinheiro enquanto dormem. Como nós, nos desenvolvemos. Já não existe mais uma ideologia de o que se desenvolveu no século XIX, sob o capitalismo industrial, estava evoluindo para o socialismo. E, no final do século XIX, todo mundo falava sobre socialismo de uma forma ou de outra. Havia socialistas cristãos, havia socialistas comunitários, havia socialistas marxistas, havia socialistas libertários à la Henry George, contra o grande governo, mas a favor de taxar a terra. Havia todo tipo de socialistas, e todos perceberam que o denominador comum dos países industrializados era que era necessário um papel cada vez maior do governo para fornecer serviços básicos, educação, assistência médica, transporte, correios, comunicações, para que os funcionários contratados pelos industriais não tivessem que pagar do próprio salário sua educação ou assistência médica, para que o governo arcasse com todos esses custos externos para minimizar o custo da mão de obra que tinha que ser paga pelos funcionários industriais. E o custo da mão de obra não era minimizado reduzindo o padrão de vida, mas, na verdade, andava de mãos dadas com o aumento do padrão de vida. Mas cada vez mais desse aumento do padrão de vida era proporcionado por investimento público e investimento social em reformas sociais, na proteção dos consumidores, na proteção dos doentes. E essa filosofia foi justamente o que foi derrubado pelo livre mercado, uma mudança no que significava livre mercado no final do século XX.